E estamos aqui no mais um podcast para você da Cera Marroquina, o Papo Capoli. Hoje nós vamos falar de como começar ter cliente do absoluto zero, né? É possível. E tem uma coisa interessante nesse ponto que é o seguinte: não importa se você já tem um salão, se você já tem uma salinha, se você não tem nada. Poli, eu não tô começando do zero, mas entenda uma coisa. Por exemplo, a gente tá abrindo um salão, né? A gente tá começando do zero. Tá começando do zero. Embora nós já tenhamos, a gente já tem, nem sei como, História, já tem já tem história. história, Quase 20, se for contar com vocês, dá o quê? Uns uns 40 anos 46 anos. É de história. muita história, É, né? nós dois juntos, quase. É, exato. Então tá o Lucas aqui, né, Lucas? Yes. Então hoje o papo vai ser exatamente isso, né? Como fazer para um salão literalmente encher de cliente. E uma coisa que eu entendo sobre isso é que funciona igual fazer um exercício, é igual você manter o seu corpo saudável. Você nunca pode parar. Quando você para, o seu corpo começa a atrofiar. Igual eu, por exemplo, eu tô acima do peso. Na minha vida eu nunca estive acima do peso, né? Na minha Muito história. pelo contrário, Sempre fui muito muito abaixo, né? magrelo. Underweight. Só que, né, dos 30 anos em diante, eu comecei a ganhar peso. E sempre foi um objetivo meu ganhar peso na minha vida, né? E aí quando eu comecei a ganhar peso, eu comecei a ficar feliz. Só que eu não percebi que eu estava ganhando de forma desordenada. Uhum. E isso também é ruim para um salão, começar a conquistar muito cliente de forma desordenada, sem você saber por onde você está indo, qual que é o caminho, né, o que fazer para esses clientes voltarem e tudo mais. Então, eu Exato. acho que hoje o papo vai ser assim, bem cabeça para você entender que um salão ele precisa de ir na academia todo dia para conquistar cliente. Literalmente. E hoje o Lucas ele vai comandar um pouco essa conversa, porque o Lucas ele se tornou nosso especialista em marketing, né? Em todos os níveis, né? Em todos os níveis. Ele já era de uma certa forma antes, mas agora, né, ele tá muito focado nisso. É o que ele faz, é a vida dele. Então, a gente vai compartilhar isso. Eu quero começar perguntando pra você, Lu. Como começar do absoluto zero? Eu tenho zero cliente, né? A gente tem zero cliente no salão agora. No Tem salão. zero. A gente vai abrir agora. Eu não sei quando você vai ver esse podcast, mas vai inaugurar dia 11 de abril, dia 10 é o coquetel, né? Dia 10 o coquetel. Dia 11 de abril de 2023, né? Porque pode ser que a pessoa assista lá nos infinitos do... Pode ser. né? Essa é a segunda unidade. Como começar do zero? Ó, vou contar um pouco a história de como que a gente começou do zero na Marroquina, até mesmo antes de eu entrar na Marroquina, né? O que vocês faziam? Panfletagem, Aham. né? Panfletagem. E foi isso que fez se a gente for analisar como academia, né? É a mesma coisa de você ir na academia todo dia para você andar na esteira, para você correr um pouco, ou nem necessariamente ir na academia, mas você fazer uma caminhada todo dia. É mais ou menos isso. Vai te trazer músculo? Não, não vai te trazer músculo. Não vai te trazer cliente necessariamente você fazer uma panfletagem. Mas vai, Propagar. vai propagar, vai deixar o seu nome na cabeça das pessoas sem elas saberem que você está na cabeça delas. Funciona mais ou menos assim. Imagina que todo dia você vê uma propaganda na TV de uma empresa. Só que você não está nem prestando atenção na TV. Mas tá todo dia lá essa propaganda. Aí um dia chega uma amiga sua e fala assim: olha, eu fui na empresa tal, cara, foi muito boa. Aí você vai falar assim: cara, essa empresa eu já ouvi falar. Deve ser boa. Isso vai facilitar a interação na tomada de decisão de uma nova cliente, né? Exato. Então, essa foi a coisa mais inteligente que vocês fizeram no começo, hoje, né, pelo nosso conhecimento que a gente tem de marketing, que é exatamente isso, que é propagar o seu nome, propagar até mesmo a sua promoção, o seu marketing, para que mesmo que aquilo não funcione para trazer uma cliente nova de forma direta, mas que vai funcionar de forma indireta. Porque dentro do salão, quando você atende uma cliente bem atendido, ela vai tender a falar, gente, porque principalmente mulher, ela tende a falar bem dos lugares que ela se sente bem. Exato.
né? Não é só por indicação, mas ela falou, gente, eu vou num salão que é tão bom, que é tão isso, que é tão aquilo, que é tão aquilo outro, né? Só pra dar um exemplo pra vocês, tem um... A gente aqui é meio mítico, meio tudo, né? Mas em 2000 Meio é engraçado. em 2018, uma amiga nossa, que trabalhava com a gente, inclusive, a Sil, lembra, né? Quando ela foi no Alberto. Sim. Ela foi no Alberto, que é um tarólogo. E aí esse tarólogo foi muito bom pra ela, tudo que ela queria saber sobre o tarô. O cara foi muito assertivo, inclusive de coisas do futuro, inclusive em relação... Tarô quântico, né? Em- Baseado na energia. Inclusive em relação aos CITs, né? Que ele falou, gente, que ela perguntou sobre a empresa que ela trabalhava. Aí ele falou que o dono da empresa ia morrer. Literalmente, ele falou isso, né? E na época, foi uns 6 meses antes de descobrir o câncer dos CIDs. E aí da Silmara foi a Nathalie, foi você, fui eu, foi... Quase todo mundo da empresa foi no Alberto, né? E ele nunca pediu indicação. Exato. Né? Até quem não acredita foi nele, né? Porque... Até o Eric, que é cientista, que não acredita. Eu sou super cético, né? Tipo, eu fui. Tipo, não vai doer. Porra, se ele acertou a doença do CID 6 meses antes, então vamos lá, né? E é isso, né? Então, as mulheres, principalmente, elas tendem a indicar de forma natural quando elas se sentem bem, quando elas se sentem acolhidas. E só isso já seria muito bom. Imagina, né, uma indicação de uma amiga, ainda mais uma indicação de algo que a amiga que está recebendo já conhece, já ouviu falar. Mesmo que ela não saiba de onde ela ouviu falar. Né? Exato. Então, você está começando agora, você tem que propagar o seu nome. Você tem que propagar a sua oferta. Qual que é a melhor oferta para propagar? Como você está propagando, para ser bem sincero, não importa muito. Né? A gente propagava no começo, depilação R$4 por parte, não era isso? Ou R$3, não sei como 4, acho que é 4. 4 por parte. Olha que loucura, né? Tá certo que era lá no ano 2000. Inclusive, na época, teve um amigo do CIDS que foi lá e falou, CIDS, você tá maluco? E o CIDS, eu tô maluco, mas as mulheres tá vindo, né? E você continua atendendo as madame, eu continuo atendendo as empregadas das madame. E aconteceu o inverso, né? As madames começaram aí no salão para depilar R$4 por parte e ainda por cima levava as empregadas para dar de presente, de bônus, enfim, né? Você percebe que, só vou cortar um pouquinho nesse ponto, né? Que as pessoas estão ficando, com as redes sociais, elas estão ficando mais preguiçosas, achando que a rede social vai resolver todos os problemas dela, vai trazer a cliente, na verdade... Eu acho... Não sei nem se é a palavra preguiçosa, mas você entende o que eu tô querendo dizer, né? Tipo assim, isso vai resolver minha vida. Eu vou botar um antes e depois. Eu acho que as pessoas só mudaram um pouco qual é o foco de esperança. Antes o foco de esperança era no panfleto. Eu vou panfletar e vai vir cliente. E hoje as pessoas pensam que ter um Instagram e fazer post todo dia vai funcionar. Só mudou o foco, eu acho, né? Porque quantas vezes a gente não fez panfletagem esperando, a gente mesmo, né? Esperando que o cliente entrasse no salão. Então isso é uma coisa para deixar clara, né? Então a gente não tá dizendo que o panfleto vai trazer cliente, mas ele vai ajudar a colocar o teu nome numa posição mais elevada. Ele vai ajudar a fixar seu nome de forma indireta na cabeça das pessoas. É a mesma coisa assim, se eu falar de mulher para mulher. Qual? Marisa. Casas Bahia. Se eu falar dedicação total a você, você vai lembrar do quê? Casas Bahia. Eu não me lembro de ter comprado alguma coisa na Casas Bahia. Mas eu sei que se algum momento eu quiser comprar alguma coisa no crediário, eu vou na Casas Bahia. Exato. Entendeu? Por quê? Porque ficou tão solidificado na minha cabeça que nem me passa pela cabeça ir procurar outras lojas. Exato. Entende? Então, o ponto é esse, né? Primeira coisa. Pensa que você tem que estar indiretamente na cabeça das pessoas. E parece que é trabalhoso, mas é a parte mais fácil. Exato. É a parte mais fácil, porque é só você propagar. Se as pessoas fizerem da forma correta, que agora a gente já entende a forma correta de fazer isso, né? Que é tendo um serviço luz. Exato. Né? Que no caso da depilação, a gente tá falando da depilação, do salão como um todo é a depilação, e da depilação é a virilha. Exato.
né? Então, vamos supor, a gente tá fazendo a nossa propagação agora. Só que no jeito bonitinho, um convitinho lindo, mas de qualquer maneira, em massa. A Exato. gente nem fala que é panfleto, porque a gente fez um negócio muito bonitinho, né? Muito bem feito. É nós mesmos que estamos entregando, quando eu falo nós, nossa equipe, Uhum. né? Então, tem uma oferta bem específica. É um tipo de panfletagem elegante. Sim, é porque esse daí é o próximo nível do marketing, né? Que dá pra fazer os dois tranquilamente ao mesmo tempo, né? Que é o seguinte, que é você ir fazer um convite já com a chamada para ação. Se for levar pro marketing digital, que é já fazer a chamada para ação, que é você chegar na pessoa e você ter uma interação com ela, Sim. né? Dá para fazer uma panfletagem só entregando, vai ser bom? Se você fizer muito, com o tempo as pessoas vão receber tanto o seu panfleto que sua marca vai ficar. E esse pode ser um dos intuitos também, se você tiver um dinheiro para investir nisso. Sim. Né? Não está errado. Só que você pode melhorar isso. Melhorar como? Você pode fazer uma panfletagem com uma interação, conversando. Olha, se você for no salão tal, a gente trabalha com a cera marroquina, 80% menos dor e você vai ganhar 50% de desconto na virilha. Perfeito, já melhorou, não é? Além da pessoa receber o panfleto, você falou e já ficou na cabeça da pessoa. Eu lembro quando eu tava lá em São Paulo, na Lapa, que eu convidava as pessoas pra ir fazer o curso de depilação. E eu falava, ó, lá você vai trabalhar com com a cera classe A na época, né? Que Que reduz. adimenta, né? A Você vai, marroquina adimenta. você vai depilar sem sofrimento. E lá na Lapa, cara, é impressionante a quantidade de pessoa crente que tem lá, sabe? Evangélica no talo. E as pessoas tinham essa resposta na ponta da língua que era: quem tira o sofrimento é só Jesus, meu filho. Quem tira o sofrimento é só Jesus. E, cara, juro por Deus, a Marcele me ajudava um pouco, muito no começo assim, né? E ela também ouvia muito isso. Só que de cada 100 panfletos que a gente fazia, a promoção era muito boa, né? Na época o curso acho que era R$ 200, 150, não lembro. E acabava indo uma, duas meninas interessadas no curso. Isso para um curso de 100, R$ 200 para uma pessoa ter uma profissão. Imagina você fazer isso com uma interação para você fazer uma virilha R$ 20, R$ 30. Exato. A porcentagem pode ser Muito maior. muito maior. E ainda mais para algo que todas as mulheres fazem. No meu caso lá era bem mais difícil, porque a pessoa precisava estar querendo entrar numa profissão nova, estar buscando algo novo, e ainda assim funcionava. Sim. Aí, então, veja, tem a panfletagem normal, que é só você distribuir. Tem esse segundo nível, que é a panfletagem com a interação. E tem esse nível que a Poliana estava falando, que é, vamos dizer assim, né, a panfletagem, ou o convite, como a gente chama na marroquina, que é já com uma intenção de já Conversão. deixar agendado. Esse dá um pouquinho mais de trabalho, mas a conversão é absurdamente maior. E como que funciona? Funciona você ir lá, né? Eu gosto muito de fazer isso em empresa, entrar nas lojas. Por quê? Porque as pessoas não têm muito para onde ir, né? E você já dá um outro incentivo que é a indicação. Então você pode chegar nesse lugar e falar, olha, eu só vim aqui te deixar um convite, um salão aqui, tá trabalhando com a cera marroquina, 50% de desconto na virilha e é 80% menos dor em relação aos outros métodos de depilação. Esse convite vale dinheiro. Esse convite aqui vale dinheiro e eu só posso deixar aqui para você se você Já anota aí o se script. você já deixar agendado, né? Tinha uma época que foi bem quando a gente montou o da Kennedy. Ó, só pra vocês terem uma ideia, tá? Que fica meio confuso. A gente tá na unidade 2. Na verdade, na teoria, a gente já estaria na unidade 5, tá? É que os outros a gente... Foi em sociedade, deu problema, aí vendeu a parte pro sócio para os problemas, mas é até bom a gente falar um pouco disso. A gente pode ter um podcast. Não, até agora mesmo, para entender um pouco o quanto que o marketing é como se fosse uma academia. Sim. Então, só para finalizar. Então, quando você chega para a pessoa, fala para ela que ela vai ter 50% de desconto. E aí você vai dar o vale desconto para ela. E ela levanta a mão para pegar. Finge que vai pegar, Poli.
E aí eu pego, tiro da mão dela e falo, ó, mas eu só posso deixar aqui se você deixar pré-agendado. O que acontece? Ela, inconscientemente, ela tá tendo um sentimento de perda. E nesse momento, é o momento que a pessoa se sente mais frustrada na vida. Como assim, cara? Você tirou um negócio... Que falta de respeito é essa? E aí ela vai querer receber aquilo lá agora por uma questão de honra, embora ela não esteja pensando isso. Então funciona assim. Se você precisa de 1000 panfletos para atrair de 1 a 10 pessoas, de panfletagem mesmo, e mesmo assim numa porcentagem alta de repente, Muito. se você panfletando com a interação de explicar para a pessoa, você precisa de 100 panfletos para atrair uma pessoa, com convite, com 10 convites, você corre o risco de conquistar de 3 a 5 pessoas. E depois, com o tempo, até mais que isso, E né? com o tempo... Fora a onda que isso gera, né? Exato. Então, aí você tratou bem, aí você tem a indicação. Agora, se a gente for fazendo na escala, olha que loucura, né? Você vai lá, panfleta, sem a intenção de converter, mas com a intenção de deixar o seu salão na cabeça das pessoas. Então, você panfleta, Ou seu nome. Ou seu nome, enfim, ou a sua promoção, não importa. Você vai panfletar, até você acabar a sua língua, você dá pra continuar até acabar o meu fôlego aqui, panfletar, e vai. Aí você vai começar a fazer uma coisa, ao invés de você só panfletar, você vai panfletar e interagir. Ó, 50% de desconto, vai lá pra... E aí vai chegar uma hora que você vai falar assim, cara, agora é hora de meter o louco, vamos entrar nas lojas e vamos converter. Vamos bater nas casas e vamos converter. O que é converter, gente? É você sair de lá com agendamento, sair de lá com o telefone da pessoa, né? E ir lá e dar os 50% de desconto como se fosse uma coisa muito importante para você. Olha, eu não posso entregar esse E é convite importante, aqui. né? E é, de fato, né? Mas, olha, eu só posso entregar isso aqui se você já deixar agendado, eu te ligo para lembrar. Ah, mas eu só vou precisar depilar daqui 3 meses. Não tem nenhum problema. Ah, mas dói menos. Ó, vamos fazer o seguinte, eu agendo, você vai lá e depila. Se você não gostar, você não vai precisar pagar. É simples assim, né? Onde as pessoas se perdem? As pessoas se perdem no medo. Com certeza. E eu entendo isso porque esse é o meu desafio, inclusive, né? E aí é por isso que hoje em dia as pessoas estão migrando muito para as redes sociais, porque nas redes sociais elas não precisam aparecer dessa interação, de chegar a conversar ou de panfletar. Tem gente que se sente depreciada fazendo panfletagem, né? E aí eu sinto muito por esse orgulho ferido. Mas esse orgulho ferido, cara... Teve uma palestra, inclusive, que... Não foi nem uma palestra, foi uma aula com o Ricardo, com o dono da Ricardo Eletro, que faliu-se e tudo, mas... quando foi que a empresa faliu? Quando ele fez um negócio lá que virou uma super empresa, e ele saiu da direção da Ricardo Eletro, e eles começaram a tratar a Ricardo Eletro como uma empresa bonitinha. Organizada, tudo mais. Não que não tenha que ser, né? Mas ele entendia que a Ricardo Eletro era uma loja de povão. Então ele chegava na loja, a loja estava organizadinha, bonitinha, o que ele fazia? Ele mandava atacar confete, colocava o micro-ondas do lado da máquina de lavar, a geladeira do lado do sofá. Por quê? Porque casa de pobre é isso, sabe? Tipo, não tem espaço. Às vezes a geladeira tá do lado do sofá porque não tem espaço. E tinha uma conversão maior. E era panfletagem o tempo todo, era som alto. E aí quando era aqueles caras falando no meio... Os caras falando dentro da loja. E quando ele saiu, eles transformaram uma loja numa loja mais organizadinha. Você chega lá, era um som ambiente. Não tinha mais sujeira no chão de confete, essas coisas. Então, o público dele... não estava mais se sentindo tão à vontade como costumava se sentir quando ele que desorganizava as lojas, vamos dizer assim. Só que era isso que atraiu o público. E, obviamente, panfletagem. Eu não estou querendo dizer que o seu salão tem que ser desorganizado, mas estou querendo dizer que você tem que fazer no seu salão todos os dias com que cada vez mais as pessoas lembrem do teu salão.
Lucas, minha cidade tem 30 mil habitantes, eu já distribuí 300 mil panfletos. Ótimo, distribui mais 300 mil. Primeiro que eu não acredito. Eu quero ver aparecer alguém aqui e falar assim, eu já fiz isso. Não acredito. Mas, anyway, né? Vamos supor que tenha feito. Porque os Porque 300... se essa pessoa fez, ela já virou referência na cidade. Ela já se tornou... Mas acontece que, com a marroquina mesmo, a gente era uma referência. Eu me lembro em 2006, se eu não me engano, que foi quando eu comecei a ficar mais ativo na parte administrativa, assim, do salão. Uhum. Principalmente quando eu já estava já há um bom tempo na recepção. Aonde eu ia... Ou eu falava que trabalhava na marroquina, todo mundo, eu conheço. Lu, até hoje. Ou eu saía, assim, em qualquer lugar, você é o menino que trabalha na marroquina, né? E eu sou péssimo de fisionomia e de nome. Não é falta de interesse meu se algum dia eu te conhecer um dia e depois te encontrar e não te tratar como que eu nunca vi na vida, não é falta de respeito, é falta de memória mesmo. É falta de memória mesmo. A Poliana nem tanto. Em relação a isso, ela é muito boa. Mas ela também tem uma memória fraquinha. Quem é o nosso HD externo é a Nathalie, que não tá aqui. Que não tá aqui. Mas, então, nessa época, a gente era muito referência, até pra quem nunca tinha ido no salão. Mas, cara, você lembra, era tipo meta. Tinha meta. Quando teve mais meninas, diminuiu um pouco a meta de panfletagem, mas era no mínimo 100, 150 por menina. Eram 20 meninas que trabalhavam com a gente só na depilação. Exato. Então faz as contas, era no mínimo 2.000 panfletos todos os dias. Era muita coisa. Era muita coisa. Faz as contas aí, vezes no mínimo Tinha gente que falava assim, eu não aguento mais ver vocês na minha frente. Eu vim de tanto receber o convite de E era rádio também, na época, né? Então, a gente era uma referência e tinha dia, principalmente quando a gente ampliou, que o salão tava vazio, porque a gente saiu de 10 depiladoras para 20, meio que do dia pra noite, né? Meio não foi, né? E tinha dia que, obviamente, a agenda das meninas estava vazia porque a gente tava nessa construção. Mas mesmo assim, a gente era referência. Sim, com certeza. E aí, só que aí foi nessa época que a gente descobriu o convite, né? Uhum. Como converter de maneira mais inteligente. E aí a meta passou pra... Olha como que mudou a meta, né? A gente saiu de 100 por menina para 10. Para 10 convites. Para 10 convites. Então, é esse o poder do convite. Essa é a diferença. E aí, a gente pode falar um pouco dos 3 salões. Foi 3 salões com sociedade, não é isso? Uhum. Que foram o Eli... Aqui na Não, Portugal. na Kennedy a gente não teve, né? É verdade, na Kennedy foi... Depois a gente só juntou os dois. Isso. Na hora quando o Cides morreu. Mas os salões que a gente abriu com sociedade... E depois teve a Valéria e a coisa, não. Que foi na Portugal. Na Portugal, aham. Os 2 salões que a gente abriu com sociedade, os salões bombaram muito... Aliás, né? Bombaram até mais rápido do que o nosso sozinho da Kennedy. Sim. Eu acho que era por aquele ego nosso de, não, tem que... É sociedade, vamos lá, né? Tem que... Porque a responsabilidade nas sociedades de fazer o salão funcionar era nossa. De fazer dar lucro, né? E a gente sabia o que fazer, como fazer. E o fato da gente saber e da gente ter o nome também, não diminuía a necessidade do nosso esforço. De panfletar, de convidar, de fazer propaganda. O nosso conhecimento e o nosso trabalho que dava o resultado, né? Só conhecer e não panfletar e não convidar, não adianta em nada. E aí, quando os sócios começaram a ver que era fácil, porque, né? É muito fácil você observar o trabalho do outro. É muito fácil você achar que o trabalho do outro nem vale nada, né? Eles saem pra 10 panfletinhos por dia por menina. Não era mais ou menos isso que eles falavam? 10 convites. A gente tinha um... Com ele foi um pouquinho diferente, mas com a última, né? Com essa última sociedade, eu ia uma vez por semana no salão. Então a gente tinha a sociedade. Mas fazia reunião, tudo, né? A gente tinha uma sociedade, né? Que era 34% para mim e 33% para cada uma. Então nós éramos em 3 sócios.
Então, só que elas operavam o negócio. Então, elas estavam lá. Elas operavam administrativamente, né? Isso, elas operavam. Literalmente, na recepção, elas estavam sempre Aham. ali, ordenando as meninas, todo dia, o dia inteiro. E eu aparecia uma vez por semana e fazia reunião com as meninas. Então, a minha parte era contratar e liderar as meninas. Só que eu faço isso com o pé nas costas, né? Exato. Tipo, chego lá, faço o que eu tenho que fazer, ficava ali meio-dia e vazava, ia embora, né? E na cabeça delas começou a falar assim, porque aí eu Tá injusto. tá injusto. E aí o foco era, né, no bem-estar delas, no como elas estavam se sentindo dentro da empresa, melhorava o que precisava e convite. E treinava cada vez mais pra melhorar a conversão. Convite, indicação, indicação. Porque no começo é isso que você precisa, Exato. né? Convida e você E tem pede indicação. E se você não tá conseguindo indicação, pra mim é um indicativo de que você De que o trabalho não tá sendo bem não feito. tá sendo bem feito. Não tem choromelas. Então a gente treinava muito isso. Então era uma vez por semana a minha parte. E aí chegou um ponto que elas falaram, as sócias, não, isso tá injusto, não tem sentido. Você vem aqui uma vez por semana e a gente fica aqui o dia inteiro. E aí elas começaram a dizer que todo o resultado do negócio vinha por causa delas. E aí o Cids falou, então tá, então nós faz o seguinte, a gente sai, vocês compram a nossa parte, vocês compram o licenciamento da marroquina, vai ter a marroquina do mesmo jeito. Não, só fala quando vocês decidiram vender, o salão já estava faturando quanto em quanto tempo? O salão já tava tendo lucro. Lu, eu não me lembro exatamente o faturamento, mas acho que a gente já tava chegando nos 100 mil já em 6 meses. Por mês, Por mês, 100 né? mil por mês. Tanto que a gente... Eu não lembro exatamente quanto que a gente vendeu o salão, mas enfim, a nossa parte. Mas foi basicamente isso, uns 100 mil reais. Eu sei que a gente vendeu a nossa parte depois de uns 6 meses. Foi quando elas acharam que a gente não servia pra nada dentro do salão. Aham. E a gente fez nossa primeira viagem internacional com esse Com dinheiro, esse dinheiro. né? Em 2014, final de Vé- 2014. Pagou o curso Sim. e a viagem. E né? a viagem, porque só o curso foi 5 mil dólares 5 pra mil cada um. dólares cada um. Então, ele tá falando 10 mil dólares mais a viagem para os Estados Unidos e tudo, né? E só que o que aconteceu? Mais ou menos uns 5 meses depois, elas fecharam as Fecharam o portas. salão. Fecharam as portas. Acabou. Só que elas eram administradoras, formadas, E eram boas, né? boas. Elas sabiam gerenciar pessoas, elas eram excelentes líderes e faliram. Fecharam as portas. Então, assim, por que eu entrei nesse detalhe? Porque o seu resultado de agora não é uma garantia do seu resultado no mês que vem. Né? Por exemplo, vamos falar de venda de cera, né? Que a gente tem as nossas licenciadas que compram cera, né? Quase todos os meses. E se a gente não incentiva elas a assistir o treinamento, a fazer os convites, cara, é impressionante o número de licenciada que chega num faturamento altíssimo, aí fala, cheguei, e para, e aí de repente, 3, 4 meses depois, e aí, o que aconteceu? Que você saiu de um 20 potes, da quanto de faturamento? Uns quase 40 mil, Uns né? 40 mil, você saiu de 40 mil reais, ou mais até, né, dependendo, pra 6 mil, o que tá acontecendo? Não sei. Para de entrar cliente, não sei. Eu sei o que é, né? Tem coisa que você não pode deixar de fazer nunca. Nunca. Mesmo que a sua agenda tá lotada, você tem que entender que às vezes as pessoas valorizam mais um negócio, mais uma empresa, pela forma que essa empresa se mostra no mercado, do que pela experiência que ela tem dentro da empresa, às vezes. Com certeza. Porque, por exemplo, a depilação é uma vez por mês. Tem 4 semanas de distância para distrair a cabeça dela. Olha que loucura. E é muita distração. É laser, é foto sei lá o que, é gilete. É muita distração. Então, esse tempo, cara, você tem que continuar lembrando as pessoas que você existe. Exato. Você não pode dar tempo para distração. E é muita distração hoje. Se você abrir o seu Instagram agora, ou o seu YouTube, você vai ver, cara, quanta coisa tem para você se distrair. Com certeza. Né?
E, bom, enfim, eu acho que o básico é panfletar e convite. De preferência os dois juntos. Por que os dois juntos? Porque o panfleto vai levar o seu nome de alguma forma para o maior número de pessoas, mesmo que elas pegam o seu panfletinho e jogam no lixo. Mas com o tempo, se ela jogar uns 100 panfletinhos seu no lixo, com certeza ela vai lembrar da tua marca. Pensa nisso. Seu panfletinho no lixo vale um lugarzinho na cabeça da pessoa, Exato. né? Um spotzinho de memória. E depois a conversão. A conversão existem as duas formas, né? O convite, que é o básico que você tem que fazer todo dia, e a indicação, né? A indicação ela acontece ou de forma natural, que é a pessoa foi lá, gostou, leva a filha, leva uma amiga, enfim. E existe a forma que a gente ensina no licenciamento da marroquina, que é uma forma que só você que lembra, porque, né, o número que deu quando a gente começou com a Amiga Feliz... 1.283 clientes novas em 90 dias. 1.283 clientes novas em 90 dias. E detalhe, sem trabalho, né? A gente não precisou ligar pra ninguém, a gente não precisou fazer absolutamente nada, assim, no sentido de trazer a cliente. A gente só precisou de fazer o seguinte, tem o cartãozinho da estratégia lá, quem é licenciado da marroquina e não sabe o que é isso, pelo amor de Deus, né? Você não tá fazendo o básico. Tipo, você não tá fazendo o básico que é assistir pegar o mapa 30DC e assistir, né? Que é o básico. Então, ou seja, você pagou R$5.400 e não tá valorizando o seu dinheiro. Exato. Né? Então, vamos lá. Botar a rodinha aí. Então, eu não vou explicar como que funciona, mas é basicamente você só falar para o seu cliente, olha, se você quer ganhar 50% de desconto no mês que vem, só você indicar uma amiga. Exato. E a conversão dessa daí era, para cada 10 pessoas que a gente pedia indicação, uma indicava. Né? E aí, uma indicava e vinha, né, a pessoa. Então, de cada 10, vinha uma. O que é um puta resultado, porque se você pensar, se você tem, por exemplo, se você atende 100 clientes hoje, e você pede indicação para todo mundo, significa que no mês que vem você tem 10 novas. Exato. Significa que no outro mês você vai ter 11 novas. E significa que no final de 10 meses você vai ter 200 clientes. Você dobrou o seu faturamento em 10 meses. Né? Exato. Se a gente for pegar uma super empresa aí, você vê que quando eles estão com planejamento de expansão, eles planejam expandir 5%, 10%, 20%. Com certeza. Né? E num salão a gente fala de expandir 100% em 10 meses, de uma forma assim, simples, quase sem custo, sem trabalho e sem você precisar mudar muita coisa na sua rotina. Mas é aquela velha história. É igual ir na academia, cara. Tipo, todo dia. Não adianta. Não todo adianta. E assim, a gente tem que entender que tudo que a gente começa a fazer, se você não fizer com consistência e se manter num processo de continuidade, você vai se perder, né? Até agora, né? Cara, eu sempre malhei na vida. Mesmo com meus altos e baixos, né? Lá, quando a gente morou na Europa, né? A gente não tinha como ir pra academia, porque tava tudo fechado, a gente malhava em casa, né? A gente dava nossos jeitos, né? A gente não, você, né? O Lucas, mais ou menos. O Lucas é engraçado. Nunca parei de malhar. Só que, cara, eu tô sentindo um desafio enorme de malhar agora na gestação. Por que será, né? E qual que é o ponto que eu vejo? O resultado de como meu corpo vai voltar depois da gestação está completamente ligado ao como eu me cuido na gestação. Né? Não tem como. Um resultado tá ligado ao outro. Então, eu realmente me esforço. E é um esforço. Você me vê indo lá na academia todo dia. Eu tô lá. Eu tô com cara de morta, de acabada. Mas eu tô lá. E é isso. Não tem desculpa. E na hora que você começar a encontrar desculpas, você vai parar de ter os resultados que você tá tendo. E as desculpas, elas são sempre uma melhor opção. Sempre uma melhor opção. Pega o que você vai panfletar, olha o Instagram e faz... Pega esse post aqui, ó, e impulsiona. Né? Eu amo trabalhar com Facebook e com Instagram. Sim. De coração.
Por exemplo, eu deixo uma campanha rodando lá no nosso salão todo dia. Eu nem preciso olhar mais pra lá. E sabe, tipo, é R$ 30 por dia. E depois eu olho lá no final do mês, entrou 40 cliente nova. Tá lindo, sabe? Mas existe. Até um detalhe legal, que é o seguinte, que a gente percebeu no último. Em relação aos clientes que a gente conquistou através do Facebook e do Instagram nos últimos anos, que essas clientes que vêm do digital, a gente tem muito mais trabalho para manter elas fiéis do que as clientes que vêm através do convite e as clientes que vêm através da indicação. Claro, porque A gente perde mais de 60% em 3 meses. Exato. Por que isso acontece? Porque quando é online, não tem uma interação direta humano com humano. Por mais que seja eventualmente um vídeo da Poli, por exemplo, ela foi lá no salão porque ela viu uma oportunidade de economizar dinheiro, sei lá, né? Não está acostumada, não sei. E aí ela foi lá no salão, não conhecia ninguém, não se sentia à vontade, depilou com uma pessoa que ela nunca viu na vida. Então isso dificulta um pouquinho a... Como posso dizer? A pessoa se sentir engajada, né, de repente. E outra coisa também, né? O próprio Instagram e Facebook, ele tem essa coisa do... Dependendo do objetivo que você coloca a campanha, né? Tudo bem que você coloca para conversão, perfeito. Então, ele sempre vai buscar aquelas pessoas que... você vai colocar para like. Então, são pessoas que já estão acostumadas a dar like. São pessoas que estão acostumadas a utilizar algum meio da internet. Só que o que acontece? Quando essa pessoa vem por um meio da internet, ou seja, do Facebook, do Instagram, numa propaganda, essa é como fala? É algo que ela está acostumada a fazer. É um hábito. Ela tem o hábito de ficar olhando promoções e coisas. Então, do mesmo jeito que ela achou você, ela vai achar outro alguém. E ela vai tentar, porque é o hábito que ela tem. Exato. Né? Então, por isso a maior dificuldade em fidelizar essa pessoa. Não é que a gente não fideliza, a gente fideliza. E me passou uma coisa na cabeça agora também, que essa pessoa que ela tem o hábito já do digital, do online, a gente precisa de uma interação online muito constante para ela lembrar sempre da gente. Então, tipo, e é de fato, porque a gente tem sempre que mandar mensagem de WhatsApp para essa pessoa, tem sempre que ser uma oferta. Quando a gente lembra, vamos agendar seu horário, não. Qual que é a oferta que tem pro mês? Qual que é? E tá tudo bem, na minha opinião, tá tudo bem, né? Mas é um trabalho que você tem que ter mais constante com ela, de manter ela engajada digitalmente para ela ir fisicamente. Exato. Ô, Lu, tem uma coisa muito, muito legal, assim, que eu gostaria de comentar nesse ponto, né? Que a gente fala assim, eu tenho que ir fazendo promoção, tenho só as clientes de promoção e não sei o quê. Mas foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, recentemente, em relação a cupons, né? Porque nos Estados Unidos tem muita coisa do cupom. Cupom, né? Sales, tal, né? Cupom. Muito, mas assim, é uma filosofia, é uma cultura. Tudo é cupom. A gente recebe em casa os cupons, né? Aliás, se não tem cupom, meu filho, você nem tá no mercado. E assim, porque eu quero ser mais elitizado. Meu, a gente tá falando de Victoria's Secrets, a gente tá falando de John John, sabe? Marcas expressivas, tá? Só que o que eles fizeram? Eles pegaram, por exemplo, a Target, que é uma empresa... Vende tudo. Seria o quê? Relacionado ao que aqui? Não sei. Departamento. Né? Uma loja de departamento, exato. Tipo, sei lá, Riachuelo, só que vende mais opções que Riachuelo. Mas vende coisa de cozinha, enfim, loja, um departamento bem tudo. Bem completo mesmo. Não sei se tem uma parecida aqui, né? Porque é roupa, enfim. Exato. E aí eles começaram a ver o lucro dessa empresa, né? Sei lá, eu vou chutar o número agora que eu não me lembro exatamente. Devia até ter trazido a pesquisa aqui. Vamos dizer, 2 bilhões de faturamento, não de lucro. 2 bilhões de faturamento. Num ano lá. E aí entrou um novo CEO. Vamos fazer um teste, vamos diminuir esses montes de cupom aqui. Aí nosso lucro vai ser muito maior. As pessoas já estão acostumadas com a Target. As pessoas já estão acostumadas a vir aqui comprar da gente não sei o quê. Eles quase faliram por falta de cupons. Não é que eles diminuíram o faturamento. Eles quase tiveram não faturamento.
Por quê? Porque as pessoas, embora o questionamento foi, então na verdade, não é que a gente dá o cupom, o nosso preço já é esse valor. E a gente meio que tá enganando as pessoas, porque esse é o nosso valor. Então a gente só deixa nesse valor e não fala mais de cupom. Só que é ali que ficou o problema. Porque as pessoas, então você não me dá mais vantagem. Então não tem mais o compre 3 e leve 4. Ou compre, né? 2 leve 3. Leve 3. Buy one, get one for free, né? Yeah. Tipo... Save 50%. Exato. Não tinha mais esse negócio que, tipo, o que você tem que entender? Você não tá falando com a pessoa, você tá falando com o inconsciente dela. Exato. E aí, rapidamente, eles mudaram a estratégia. E eles mudaram, não, voltaram, né? E aí reverteu tudo e, enfim... Deu tudo certo. Porque quando a gente fala, você tem que fazer uma oferta irresistível, você tem que... Aí as pessoas viram e falam assim, ai, Poliana, porque as pessoas só querem isso? Porque não sei o quê. Porque o fulano Ótimo. que eu sigo não sei o quê. Eu falo, meu Deus do céu. Você já tá no topo do mundo pra seguir. É mais ou menos assim, é aqueles investidores que falam assim, não compra casa. Não vale a pena. Claro. Só que você vai ver, ele tem 300 casas. Não, e não só isso, né? Tipo, o cara, vamos supor que ele não tenha casa, né? Mas ele aluga a casa dele, aí quando ele vai mudar, ele não precisa encostar a mão na mudança. Ele só muda, aí paga alguém pra levar as coisas, ou aluga uma casa que já tem móveis. Lu, eu nunca conheci um investidor que fala pra você não comprar casa que não tem uma casa própria. Aí, fala pra um pobre, fala assim, não compra casa, continua pagando aluguel. Gente, quando eu falo pobre, eu me incluo, tá? Aí você, a cada um ano e pouco, você tem que mudar de casa, isso é terrível, enfim, destrói imóvel, é um saco. É a mesma coisa, cara. Uma coisa que eu percebi também sobre quem tem um hábito de falar, o meu salão é esse preço, eu atendo cliente elitizado. O custo para você ter um salão, entre aspas, elitizado, com clientes do nível C+, maior. B... Eu nem vou falar de A, porque A... Enfim. Cara, o custo é muito mais alto, porque uma vez que essas pessoas, entre aspas, não se interessam por promoção, você tem que ter um salão que vai entregar champanhe. Você tem que ter um salão onde um uniforme é um uniforme que a pessoa vai olhar, vai falar, cara, eu usaria esse uniforme no meu dia a dia. A pessoa, ela tem de ir no salão de quem ela admira, e para ela admirar você precisa estar no mesmo contexto social que a pessoa, então você tem que ir nas mesmas festas, você tem que ir na mesma academia, você tem que comprar roupa nas mesmas lojas. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é o que acontece. É assim que é. Né? O mercado funciona assim. Lembra daqueles meninos que faziam parte do Giants com a gente, do salão? Sim. Também esqueci o nome deles. O Saulo e eu esqueci o nome do outro. Uhum. Enfim, cara, eles têm um salão lindo, maravilhoso. Eles atendem Triple A. Triple A, né? Que é triplo A. Então a pessoa não é só classe A, ela é A, né? E aí cada pessoa que vai no salão dele, no mínimo, gasta R$3.000. Uhum. Só que você vê... É o ticket médio deles, né? É o ticket médio inicial, né? Uhum. E só que você vê que eles vivem num estresse. Não só no estresse, mas vamos falar assim do contexto social que eles vivem, né? Eles vivem no mesmo contexto social que as pessoas que vão no salão deles. Exato. Eles são AAA. Eles são AAA. Uhum. Esse é o ponto. Então, quando você é até um B-, você ainda consegue atender clientes B-, B médio, vamos dizer assim, sem você viver o contexto social dessa pessoa. Só que a partir do bem em diante, se você quer vender por diferenciação de mercado, o seu custo vai ser muito mais alto do que dar desconto. Exato. O seu custo vai ser imensamente mais alto. E claro que aqui, né, a gente não tá falando para você dar desconto aleatoriamente. Tem uma regra muito básica, né, entre baixar preço e fazer uma promoção estratégica, uma estratégia mesmo, né? Exato. Mesmo porque a gente só falou do primeiro pilar, que é a aquisição de cliente. Tem mais 3 pilares, né? Então, o ponto não é baixar preço, é fazer isso de maneira estratégica. Como eu acabei de citar a Target nos Estados Unidos. Exato. Né? Tem uma estratégia por trás.
né? E até que tipo de público que você quer adquirir, né? Agora, uma coisa que você tem que colocar na tua cabeça. Qual público existe mais no mercado? É o público AAA, né? Que é o público AAA, ou é o público C? B menos? Eu tava vendo o que significa ser C, né? Ser C são pessoas que estão com renda até 10 mil reais. Ou seja, meu Deus. Então, assim, o brasileiro tem mania de achar, o fulano ganha 10 mil reais e já coloca ele na categoria de rico. Não, ele ainda é considerado C. Olha que louco. Eu não sabia. Eu vi semana retrasada, eu acho. Meu Deus, o que é um AAA? Triple A, Poliana, é aquelas pessoas que a gente... Tipo, é o Giants lá, Galera do Giants, tipo, o que você fez esse final de semana? Esse final de semana eu peguei meu jatinho e fui ali pro... sei lá onde. Nós estamos um pouquinho longe desse AAA. Eu acho que é tão trabalhoso essas vidas. Mas, enfim, eu acho que a gente colocou aqui um ponto, deixou de uma maneira simples, né? Então, um panfleto direcionado, gente, não é pegar o panfleto e fazer a Feira do Acari no seu panfleto, que nem panfleto de automóvel, coloca 300 coisas lá, né? Então, tem que ser direcionado, isso é um ponto importante. Aí tem o panfleto que você entrega aleatoriamente, o panfleto que você entrega com interação, que aí você já aumenta o nível de conversão. E tem o convite. Aumenta ou começa a ter alguma conversão, né? Exato. Talvez. Depois tem o convite, que é um convite mesmo, né? Que aí você sai de 100 panfletos por dia para 10 convites por dia. Vamos entender que se você for só panfletar, 100 não é nada, tá? A gente tá falando de a partir de 500 por dia. Né? E se for com interação, mantenha os 500. Mantenha os 500, porque a interação é só você falar para a pessoa que está no panfleto. Né? E o que é um panfleto? Né? Já que a Poli falou que não é a Feira do Acari. O panfleto é você colocar a sua marca tem que ser uma coisa bonitinha, e colocar uma oferta. Uma oferta. Então, de um lado você fala depilação, por exemplo, para quem é licenciado da cera marroquina. Depilação com cera marroquina, 80% menos dor, cera 100% natural, 100% descartável. Do outro lado você coloca, para a pessoa não usar como rascunho, virilha completa na primeira visita, de X por X. Ou 20 reais. Ou apenas 20 reais, isso. E é interessante, né, você sempre colocar o valor cheio e o do desconto, para ela entender que realmente ela está ganhando para ir na primeira vez. Principalmente se você está dando um porcentagem. 30% de desconto. Então coloca de tanto por tanto. Exato. Aliás, é uma coisa pra gente fazer, a gente não inclui a panfletagem na abertura do salão. Então, eu já tô fazendo. Você tá fazendo? Digital. Tô fazendo. Perfeito. Então é isso, galera. Coloca aqui abaixo seus comentários, suas dúvidas, tudo que você precisar, que nós estaremos aqui, né, toda semana respondendo dúvidas e trazendo mais coisas para você poder crescer, evoluir, ter a agenda cheia com dignidade, né? Acho que a ideia maior é essa, né? Dignidade, não depender de marido, não depender de parente, não ter que morar de favor, poder colocar seu filho numa escola que você possa deixar o dia inteiro para você trabalhar tranquilo. Exato. Exatamente. E até não dependendo do governo, né? Tipo, quem que tá lá? Não sei, eu nem sei quem tá lá, né? Então, assim, porque é o que é. É o que é. Tchau.